Aleluia. Graças a Deus. Deus é muito bom e a sua bondade dura para sempre. Deus, ele é maravilhoso. É muito bom a gente poder ouvir essas coisas gloriosas no final de domingo, né? Aleluia. No início de semana é coisa tremenda. É coisas que nos deixa felizes. E mais ainda em saber que o Evangelho tem rodeado ao mundo. Tem cumprido suas escrituras entre nós, os gentios. Vamos ler uma escritura, eu quero ser bem breve nesta noite, né? Colossenses capítulo 1, 3 versículos do 26 ao 28. Aleluia. Colossenses capítulo 1. Os irmãos da Coreia do Norte enviam saudações também, Amém. né? Eu tinha esquecido Glória a Deus. deles. Que Deus abençoe os irmãos de Hong Kong também, né? Eu estava falando com a irmã lá de Glória a Hong Deus. Kong. Que Deus abençoe os irmãos em Hong Kong. E da Ilha Formosa também. Xangai, né? Deus abençoe os irmãos chineses em si. Todos acharam Colossenses capítulo 1? Amém. Depois o pastor lê para mim Apocalipse 10, 7 também, depois na sequência. Glória a Deus. Se o irmão tiver a escritura também, 1 aos Coríntios 15, 51 ao 54, depois o irmão pode ler na sequência também. Vamos ler agora Colossenses. Todos acharam? Capítulo 1, diz assim, verso 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos em todas as gerações e agora foi manifesto a seus santos. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Todos. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que entendemos a todos o homem perfeito em Jesus Cristo. Apocalipse 10, 7, irmão, poderia ler? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Aleluia. Irmão Hélio, o irmão poderia ler aqui 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 54. Glória a ti, Senhor. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortabilidade. Até aqui, 54, né? E o qual isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortabilidade, então cumprirá-se a palavra que está escrito: tragado foi a morte na vitória. Amém. Graças a Deus. Tragado foi a morte na vitória. É muito maravilhoso nós podermos entender essas coisas. Tragado foi a morte na vitória. A morte é o último inimigo a ser vencido, né? O último inimigo a ser vencido é a morte. Deus, ele é maravilhoso. Eu às vezes eu fico me perguntando, né? É tão simples entender as escrituras, mas parece que se torna tão difícil para as pessoas compreenderem. Eu li assim a sequência dessas escrituras por uma simples coisa, para que nós entendamos o que é o Evangelho. O que é que nós estamos esperando para esse tempo que nós estamos vivendo. Às vezes a gente vai vivendo dia após dia e às vezes nós não compreendemos o que realmente, qual é a nossa fé, qual é a base da nossa fé. Em que estamos esperando? Observa que o apóstolo Paulo disse assim, o mistério que teve oculto em todos os séculos, em todas as gerações, e agora foi manifesto a seus santos, a qual Deus quis conhecer quais são as riquezas
deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória, né? Então, observe uma coisa, Cristo em vós, a esperança da glória. Agora, às vezes nós entendemos, Cristo em vós, o que é Cristo? Paulo falou assim aos Efésios, né? Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Para o dia da redenção. Às vezes, quando a gente fala dia da redenção, muitas pessoas não entendem. O pastor estava falando agora que conversou com alguém sobre o arrebatamento, né? As pessoas falam no arrebatamento e esquecem do dia da redenção. A glória é maior para o cristão, para o verdadeiro cristão, não está no arrebatamento, está no dia da redenção. O pastor começou a escritura, a mensagem dele aqui, falando sobre Abraão, se ele lembrasse daquela cidade de onde ele havia saído, teria a oportunidade de voltar, né? Se nós lembrássemos daquela cidade de onde havíamos saído, teríamos... Nós estávamos cantando aquele hino, que o irmão começou a cantar, que é 238, né? Deixa eu só ver uma estrofe aqui, que eu estava meditando nela e estava querendo falar um pouquinho sobre ela, assim que nós estávamos cantando, mas eu deixei para agora. Essa estrofe, a de número 3, diz assim: conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país. Se a lembrança é passada. Então, observe uma coisa. Eu estava assim, o compositor desse hino, ele falou: conserve. Se nós perguntar para um crente, você lembra das riquezas do lindo país? Você lembra da riqueza do lindo país? Qual era a riqueza que você tinha? O camarada, se nós perguntar para o crente igrejeiro hoje, ele vai: eu era uma noiva. Outro vai dizer: eu era isso, eu era aquilo. Qual era a riqueza que você tinha? Então, às vezes nós falamos mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Agora, a esperança da glória é para quem? É para mim? Ou é para o trabalhador? Ou é para aquele que nós pensamos que o Armagedon vai consumir ele? Nós vamos subir no arrebatamento, como diz os crentes aí fora, as igrejas da mensagem e as igrejas nominais. Eles dizem: nós vamos subir no arrebatamento e conservamos em nossa lembrança as riquezas do lindo país. Agora, Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo vem falar aos Romanos, capítulo 8, verso 18, ele disse assim: para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura... Quem é a criatura? É bom a gente entender essas coisas. Quem é a criatura? A criatura é os homens aí fora, é as pessoas, é os animais, é tudo que se move, é tudo que tem vida. É todas as pessoas. O irmão do Congo perguntou para mim hoje, ontem melhor dizendo, ele perguntou: irmão, e os cantores que cantam essas músicas populares sertanejas, os jogadores de futebol, as pessoas aí fora que não falam do evangelho, mas são pessoas que trazem divertimento a todos os corações das pessoas boas, diverte as pessoas. O que serão delas na vinda do reino de Deus? Isso eu escrevi hoje na mensagem que eu escrevi hoje pela manhã. O que serão delas? Então, observa: conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país. Cristo em vós. Nós estamos aguardando. Paulo falou assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Agora, o pastor leu aqui: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus que anunciou os profetas seus servos. E eu não quero ver o mensageiro me mostrando nada. Entende? Uma mulher, quando ela está grávida, né? Quando ela está esperando, está sendo gestada uma vida nela, então ela não precisa de revelação, ela só precisa esperar o dia chegar.
Ela não precisa de revelação como vai ser o filho dela, se o filho dela. Ela tem que esperar a hora do parto para ela sentir aquela dor e se alegrar com a vida que chegou, não é isso? E nós, os cristãos, nós não precisamos que um profeta revele nada para nós. Nós temos que conservar no nosso coração a riqueza do lindo país, porque Deus fez a promessa a Abraão. E essa promessa tem que nos encher de gozo com aquela riqueza do lindo país. Quando a promessa diz assim para Abraão, e de ti farei nações e reis sairão de ti. Agora, o que é a majestade, o que é a glória de um rei anunciada para um cristão, para um homem? Qual é a glória de um rei? Eu anuncio a vinda do reino de Deus para um homem aí, eu falo para ele assim, Deus fez uma promessa a Abraão. Você crê que Jesus Cristo tomou a cruz ali para te fazer de você um rei da sua pátria? E se ele crê, ele vai encher daquele gozo. Agora, nós temos que ter gozo nessa esperança, nessa fé. Porque a fé é o fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Abraão andou toda a sua vida procurando aquela pátria de onde ele havia saído, não é isso? Esse Brasil aqui que nós estamos pisados hoje aqui, no solo brasileiro, nós saímos daqui, lá nos dias de Adão. É isso que nós temos que ter, o mistério que é Cristo em vós, nos dá essa esperança. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país que nós tínhamos. João, quando olhou aquela cidade, ele viu aquela cidade monstruosa descer do céu. Às vezes as pessoas lendo aqui na Bíblia não dá dimensão. Nós estávamos falando antes do culto, as pessoas não têm a dimensão da aflição do Senhor Jesus, as pessoas não têm a dimensão da visão de João, as pessoas não têm a dimensão da cidade do Éden. Eu acho que nem Moisés tinha a dimensão da cidade do Éden. Quando ele viu a cidade do Éden, ele ficou todo trêmulo. E eu observei muitos profetas se desmaiaram no passado. Quando eu falo isso, eu estou falando para crente. Eu não estou falando para incrédulo. Amém. Eu não estou falando para incrédulo. Quando a gente fala essas coisas, a gente tem que ter aquelas ciências que nós tomamos o Evangelho como cristão. Nós não tomamos o Evangelho como incrédulo. Quando eu falo assim, às vezes eu converso com pessoas, eu começo a falar de tempos anteriores aos nossos dias, né? As pessoas pensam que eu estou falando de coisa que aconteceu, de coisa que está no futuro, mas eu estou falando de tempos remotos, tempos de muito longe, porque nós temos aquela relembrança, porque Deus nos pôs aqui para trazer a lembrança das riquezas celestiais. Porque se o pastor não traz aquela lembrança das riquezas celestiais para a sua igreja, ele não pode compreender aquilo que Paulo escreveu, para mim tenho por certo, que as aflições dos tempos presentes não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vai ser revelada a glória em nós somos a noiva. Parece que somos abestalhados. Parece que os camaradas nunca ouviram falar de Jesus tomando a cruz. Porque quando os céus ouviram a falar de Jesus, que ele tomou a cruz, os céus começaram a cantar um novo cântico, dizendo, digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as nações, todas as tribos, língua, povos e nações. E para o nosso Deus os fizeste reis. Quando ele fala fizeste rei, nós temos que tomar a posição de um rei. Glória a Deus. Nós temos que tomar para nós, os cristãos, a posição de um rei. Porque esta foi a promessa que Deus fez a Abraão. Aleluia. Então é isso que nós temos que conservar em nossa lembrança. A riqueza do lindo país trará a vida para todos os seres viventes que foram criados lá no Éden. Até animais que deixaram de existir no planeta Terra estão em outra dimensão. Nós colocaremos ele na dimensão que nós quisermos. Uma pessoa me perguntou essa semana, irmão, quando os cristãos subirem ao céu, eles poderão levar quem eles querem. Os cristãos, quando eles forem transformados, o dia da redenção nos colocará as senhorias celestiais, nos colocará a majestade celestial em nós. Por isso Paulo falou assim,
Para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quando as pessoas leem Apocalipse 10:7, irmão, eles falam assim: ó, o irmão Brana é o mensageiro, é o profeta desta era. Ele revelou todas as coisas. Isso para mim não significa nada. A revelação que meus pais cruzaram o oceano para chegar na nação brasileira é de esperar o dia da redenção aqui nesse solo brasileiro, para receber a majestade celestial neles. É em cada um de nós que nós temos que esperar essa mudança celestial. O dia da redenção nos trará a majestade celestial, conforme foi prometido. E nós voltaremos a ser Senhor dos céus, da terra, do inferno, da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta geração, sexta dimensão, até chegar à sétima. Então, observe, nós temos que saber isso, que a glória que em nós há de ser revelada é Cristo em vós. Cristo em vós. Os dias da voz do sétimo anjo, o mistério que há de se cumprir, é Cristo em vós, que é a esperança da glória do povo brasileiro. A esperança da glória do povo brasileiro não é Bolsonaro. A esperança da glória da nação brasileira é os cristãos que aqui estão, que serão transformados no abrir e fechar de olho nesse tempo da última trombeta. Eu não vou falar nos tempos da voz do sétimo ano, no tempo da última trombeta. Nesse tempo que é o tempo da última trombeta. Amém. Esse é o segredo de Apocalipse 10:7. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se alguém puder, pastor puder ler Apocalipse 11, verso 15. Então, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, conforme foi anunciado aos profetas seus servos. Verso 15. Apocalipse 11, verso 15. Então observa. Então, esse é o segredo de Deus, que é Cristo em vós, a esperança da glória. A glória é para quê? A glória é para o povo brasileiro. O irmão poderia ler essa escritura? E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aleluia. E ele reinará para todo sempre. Veja que Paulo continua falando aqui. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Romanos capítulo 8, verso 20. Ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Isso foi o diabo, né? Observa. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão e da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando vier o dia da redenção, todos os homens de boa vontade serão libertados dessa corrupção que Lula deixou nessa nação. Que todos os governos perversos deixaram nessa nação. Eles vão ter que desocupar os lugares celestiais. Porque um lugar celestial, aonde se assenta o presidente, assenta o prefeito, assenta um vereador, todos, de vereador até presidente da república, eles se assentam em lugares celestiais. Esse é o lugar dos filhos de Deus, que era lá nos dias de Adão. Eis que nós temos que conservar a nossa lembrança. Agora, nós não vamos dirigir um país podre, que nem está esse Brasil hoje, não. Esse Brasil será transformado também. A sal nas floras, as nascentes de água, será restaurado. Será tudo restaurado. Será trazido à existência aquela criação original. É isso que se há de cumprir em nós mesmos cristãos, nesse tempo do sétimo anjo. É Cristo em vós. Por isso que Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Dia da redenção é o dia que os filhos de Deus tomam a posição de Deus em toda a plenitude dele. Nós sairemos desse mero mortal e assumiremos aquele celestial que deixamos lá nos dias de Adão.
Assim que Paulo falou, se lembrasse daquela cidade de onde havia saído, teria oportunidade de voltar. Hebreus capítulo 11, verso 14 e 15, não é isso que Paulo fala? Então, observe, teria oportunidade de voltar. E nós cantamos, conservemos em nossa lembrança do lindo país. Ora, qual era a riqueza que nós tínhamos? Eu estava falando hoje para uma testemunha de Jeová que chegou no meu portão, eu disse para ela, a riqueza é incomparável daquela gloriosa cidade. Aí eu falei, mas aquela cidade dos judeus, eu não estou falando de judeu, eu sou brasileiro, eu estou falando do meu Brasil. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, ele disse, e de ti farei nações e reis sairão de ti. E o Senhor Jesus, ao tomar a cruz, ele conquistou para nós noiva, não foi isso? Parece que os caras são os abestados, são tampados. Parece que eles são tampados, parece que não sabe ligar a escritura. Aí ele diz, bateu o mensageiro, ele foi corrigido. O mensageiro foi corrigido. Olha, ainda que eu perca minha última gota de sangue, eu não carrego na minha mão sangue de homem algum. E eu não carrego na minha mão sangue de homem nenhum, e nem de mulher nenhuma, por faltar a verdade para ele. Por faltar com a verdade com ele. Porque ainda que o mundo inteiro creia nessa doutrina diabólica, em forma de santidade, eu digo, o que Paulo falou não voltará vazio. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, que vai além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Descrê nessa porcaria. O Senhor Jesus foi mais diz assim, ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Eu sei as tuas obras que nem és fria nem quente, oxalá fosse fria ou quente. Ele diz, nós somos noiva. A promessa que Deus fez a Abraão foi para que os descendentes dele fossem rei das nações. É verdade, glória a Deus. Fosse rei das nações. E o Senhor Jesus tomou a cruz, conquistando ali homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, e para o nosso Deus os fizesse reis e sacerdócio, e eles reinarão sobre a terra. Esse foi a causa daquele dia no Calvário. Não foi para conquistar noiva nenhuma. Por isso a correção é para o mensageiro desta era assim. Eu sei as tuas obras que nem és fria nem quente, oxalá fosse fria, assim porque és morno, e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso causou náusea nos céus, causou náusea no Senhor Jesus, e causa em mim também. Veja, como diz, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, segue nu. Aconselho-te que de mim compres ouros provados do fogo, veja, para que te enriqueça, e vestido branco para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unge os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Eu fiquei feliz hoje que eu fui procurado pelo primeiro-ministro de Israel. O que você está precisando de nós? Ele estendeu a mão, enquanto meu vizinho, meus filhos, meus coisas se apartam de mim. Que Deus abençoe o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Que Deus seja com ele nessa jornada que está findando para nós, os gentios, e o evangelho voltará em breve para ele. Observe uma coisa, nós temos que crer em Jesus, como diz as Escrituras. Não é como está dizendo o sistema religioso, não, que está falando de um falso arrebatamento sem passar pelo dia da redenção. O dia da redenção nos colocará autoridade divina sobre essa terra. E nós ordenaremos todas as... Até no inferno. O inferno vai ter que fugir de nós. Satanás vai ter que fugir dali. Porque nós vamos sacar todos os homens de boa vontade que ali estão e trazer eles para essa dimensão. E tem mais. Eu vou falar uma coisa aqui. Esta manhã eu estava olhando nas minhas visões da noite.
Então eu estava olhando a primeira dimensão, eu pensei lugar bonito para ficar os dinossauros, né? Alguém perguntou dos dinossauros agora, né? Lugar bonito, quando eu olhei, estavam eles lá. E eu comecei, aqui que vocês estão, né? Então, por isso quando você tem aquele sonho distorcido, você fica com medo quando você entra na primeira dimensão, você tem pesadelo, porque ali tem fé incontável. Elas foram presas ali. Elas estão encadeadas ali. Às vezes nós passamos por cima dela na terceira dimensão, mas ela não pode se mover porque ela está na primeira. Então, observe uma coisa, eu estou falando isso aqui para crente, eu não estou falando para incrédulo. Porque quando eu escrevi sobre as 7 dimensões, né? Alguém me perguntou sobre as 7 dimensões, eu estava relatando as 7 dimensões para cada um deles. E essa foi a primeira conversa que eu tive com 2 pessoas quando eu cheguei nas igrejas da mensagem. Aí depois, quando eu terminei o diálogo com eles sobre as 7 dimensões, eles perguntou em que mensagem você leu isso? Qual foi a mensagem? Me fala o nome dessa mensagem. Eu não li mensagem nenhuma, meu povo sempre falava essas coisas, meus pais falavam isso. Meu povo conhece as dimensões, eu conheço as 7 dimensões. Aleluia. Então eu nem sabia que tinha literatura naquela noite, né? Era uma quarta-feira à noite, eu nem sabia que tinha literatura de William Branham pregada. Então eu cheguei ali pela primeira vez, então as pessoas. E eu comecei a falar das 7 dimensões. Então tudo que eles imaginavam que irmão Branham tinha falado, eu estava falando com eles. Então, então o irmão conhece várias mensagens do irmão Branham. Eu disse, não conheço não. Não conheço não. Eu estou falando porque eu conheço as 7 dimensões. Então eu estava falando sobre esses acontecimentos. Então a glória que em nós há de ser revelada, é isso que há de acontecer nos dias da voz do 7º anjo. Foi o que Paulo falou. A escritura que o irmão leu aqui, 1 Coríntios 15, ele diz, eis aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos. Então é isso que nós os cristãos temos que conservar em nós mesmos. Conservemos em nossa lembrança a glória que em nós há de ser revelada. Eu digo, jamais foi contada mortal. Quando as pessoas leem em Apocalipse 21 sobre a Jerusalém, eles não têm a dimensão do que eles estão lendo, pastor. Eles não têm a dimensão que ali tem prédio de 2.222 quilômetros. Não é metro, não é 2.222 quilômetros de alturas. Eles não têm dimensão do que a ciência não conseguiu fazer que está lá naquela cidade. Eles não têm dimensão do que acontece. Eles não têm dimensão do que é a primeira dimensão. Eles não têm dimensão do que é a primeira e segunda dimensão. Nós estamos vivendo na terceira dimensão. Às vezes nós ficamos admirados em muitas coisas que nós vemos. A quarta dimensão, nós não temos a dimensão daqui. Jesus um dia chamou os discípulos, vamos ali. Quando os discípulos viram que a quarta dimensão, eles desmaiaram. Só Mateus capítulo 17, não é isso? Eles viram ali Moisés e Elias ali. Aí eles entraram, foram na quarta dimensão. Elias de Malaquias? Nós temos que ser escrituristas, crer no Senhor Jesus, como diz as Escrituras. Então nós temos que ter essa ciência em nós mesmos. Nós não podemos mudar o que está escrito. Nós temos que crer exatamente. Os dias da voz do 7º anjo, o que nós temos que esperar é o dia da nossa redenção que acontece nesse tempo dele. É o que nos leva de volta à nossa emancipação celestial. Tudo que a caminhada cristã é selada com o dia da redenção. Nós não vamos ser tomados aqui dessa dimensão, como se joga uma rede no mar, né? Cata os peixes, arrebatou os peixes para fora da água, né? Então os crentes imaginam assim, que Jesus vai vir arrebatar o povo fora dessa terra. Não é nada disso. Nós vamos ser transformados. No abrir e fechar de olho. Aí nós somos Senhor do nosso povo. Nós somos Senhor do nosso povo. E eu digo mais ainda, se você quiser levar o seu parente, o seu vizinho lá para o céu, isso é com você. Isso é com cada um dos cristãos. Vocês têm autoridade divina.
Por isso que diz a Escritura, 1 Coríntios 15, verso 49, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Por isso que Paulo falou que para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.